Oh, irmãos, perdão, dando algumas falhas aqui, mas vamos dar continuidade aqui no nosso explanação da palavra de Deus. A conquista da cidade de Jericó, ela funciona na Bíblia em diversas esferas, de diversas formas. Nos fala sobre um monumento, um memorial ao poder de Deus em relação àquela dificuldade que o povo estava enfrentando. Segundo, foi uma vitória impossível aos olhos humanos. Por quê? Porque quem olha para Jericó, quem está olhando para Jericó, irmãos, vê que era um momento difícil, um momento impossível, mas aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais nós sabemos que certamente Deus nos daria vitória. Deixa os dois. Terceiro, foi uma demonstração que Deus cumpriu de todas as suas promessas que ele estava fazendo em favor do seu povo. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver, irmãos, que no Novo Testamento Jericó era para ilustrar a fé, mesmo porque o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 30, ele vai dizer que as escrituras nos dizem em Hebreus 11 que pela fé caíram as muralhas de Jericó. Meus irmãos, nos fala também sobre esta fé de alcançar o impossível aos olhos humanos, mas que certamente Deus daria vitória ao seu povo, a esta nação. Durante muitos tempos, os críticos da Bíblia, eles zombavam o relato de Jericó, porque não se provava nada. Mas no ano de 130 depois de Cristo, nós vamos ver que os arqueólogos encontraram escavações que comprovavam que realmente existia esta cidade. Amados e queridos irmãos, nós, a Igreja de Cristo, que não dependemos da arqueologia comprovar ou não comprovar, e nós sabemos o que realmente aconteceu. A vitória da nação de Israel sobre as muralhas de Jericó, sobre a cidade de Jericó, foi uma promessa de Deus, e Deus foi que deu a esta cidade nas mãos do povo de Israel. Nós sabemos que Deus havia provido meios, aleluia, de dar a Israel esta grande vitória, e é nisso que nós acreditamos, é nisso que cremos, é nisso que nós estamos firmados e confiados na palavra de Deus a respeito daquilo que a Bíblia diz em relação a esta grande batalha e grande vitória para o povo de Israel. Quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vamos ver, irmãos, que Deus deu esta cidade, e quando olhamos para este texto, nós vamos ver que após o povo passar o rio Jordão, o povo se acampa em Gilgal. Acampando-se em Gilgal, eles teve um tempo de preparação até o confronto com os moradores de Jericó. Nós vamos ver que lá em Gilgal eles praticam a circuncisão, eles participam da primeira ceia na terra prometida. Nós vamos ver que o maná parou de cair sobre o arraial, sobre o acampamento de Israel. Nós vamos ver que no capítulo 5, versículo de número 13 a 15, nós vemos Deus falando, se manifestando a Josué e dando as instruções, o próprio Filho de Deus, o pré-encarnado, né? Que nós acreditamos nisso, ali como príncipe do exército do Senhor, ele se manifesta, irmãos, para poder falar e dar orientações a Josué a respeito do método, de como Deus faria e daria vitória ao povo de Israel. Quando nós olhamos, irmãos, no capítulo 6, do versículo de 1 a 5, Deus dá a estratégia para Josué, e ali ele dá a Josué estratégias para Josué sair para a batalha, sair para a guerra. E nós não vemos uma estratégia militar, nós não vemos Deus dando uma orientação, dizendo, em vez de Deus dizer a cavalaria,
vai por um lado, a infantaria por outro, a artilharia pela frente, atirador de elite em outros lugares estratégicos. Não, o que nós vemos é Deus mandando fazer uma procissão, é Deus dando orientação, aonde os sacerdotes, 7 sacerdotes iria conduzindo a arca, aleluia, tocando as trombetas, melhor dizendo, e ali atrás os homens de guerra, e Deus deu esta estratégia para a nação de Israel. Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos, aleluias, Deus dando esta estratégia, de Gilgal a Jericó dava aproximadamente de 2 a 3 quilômetros. Para dar a volta em Jericó daria aproximadamente uns 10 quilômetros, e depois eles retornariam para Gilgal, para o acampamento. E eles deveriam fazer isso por 6 dias. No 7º dia, aleluia, eles deveriam dar 7 voltas em volta das muralhas de Jericó. E depois de dar as 7 voltas, Josué daria a ordem para que os 7 sacerdotes tocassem as trombetas. E ao tocar as trombetas de chifre de carneiro, certamente as muralhas cairiam por terra. Então, quando nós olhamos, irmãos, para esta palavra, nós vamos ver que Josué também relembra o povo sobre a promessa de Deus para Raabe e para todos os seus familiares, que não destruiria a cidade pela fé de Raabe e por ter guardado os espias que foram enviados a Jericó. Amados e queridos irmãos, nós vamos aprender algumas lições para o nosso elevo espiritual. Vamos aprender algumas verdades da parte de Deus em relação a esta história. Nós vemos aqui Deus, aleluia, preparando a nação de Israel para vencer o seu grande inimigo. Deus dando uma palavra, aleluia, de esperança para a nação de Israel, que certamente Jericó seria tomada e que Israel iria possuir uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra abençoada. E quando nós vamos ver, irmãos, Israel deveria vencer Jericó. Por quê? Porque geograficamente falando, Jericó, ela estava numa espécie de vale que daria acesso às demais terras da nação de Israel. E Jericó era a primeira cidade que estava na frente, aleluia, da nação de Israel, que Israel teria que vencer para tomar posse das demais terras. Uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada. Deus fez uma promessa, aleluia. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos entender que na nossa vida espiritual, a primeira lição, irmãos, é que nós temos muitos inimigos poderosos em nossa jornada rumo a Canaã celestial, aleluia, e que há algumas Jericós na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, e que nós precisamos vencer, aleluia. Dentre elas a carne, nossa natureza pecaminosa, o diabo e seus anjos, o mundo, são tudo inimigos que querem nos atrapalhar na nossa jornada. Os 3 se tornam inimigos muito poderosos, são Jericós em nosso caminho, fortalezas em nossa caminhada, são tentações fortes, repentinas, desejos ilícitos, paixões proibidas, hábitos pecaminosos. O medo se torna um inimigo nas nossas vidas, o desânimo se torna um inimigo nas nossas vidas, a incredulidade se torna um inimigo nas nossas vidas, as ambições mundanas, os desejos ambiciosos se tornam inimigos que querem nos atrapalhar nesta jornada, nesta caminhada rumo a Canaã celestial. Mas eu quero te dizer, a minha e a tua batalha é uma batalha contínua, é uma batalha constante, são obstáculos a serem vencidos. Por isso, nós temos que entender, irmãos, que estes obstáculos vêm sim, mas que certamente nós seremos abençoados, alcançados pela misericórdia de Deus para vencermos as artimanhas do diabo, vencermos as armas, aleluia, que o inimigo tem se levantado contra nós. Por isso a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número
12 vai dizer, Paulo escrevendo a um jovem, aleluia, chamado Timóteo, ele vai dizer, combate o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. A vida é um campo de batalha, a vida é um campo minado, um campo de guerra, aonde eu e você somos chamados por Deus para guerrear, para lutarmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Combate o bom combate da fé, meu irmão, minha irmã. Combate, o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Nenhum inimigo é suficientemente forte demais para te vencer, para te parar em meio, aleluia, à sua caminhada. Sabe por quê? Porque há um Deus que está acima de todas as coisas, há um Deus que está no controle de tudo, há um Deus vivo e poderoso que tem te chamado para uma vida de conquista, uma vida de vitória. Eu digo isto por causa das acomodações que às vezes parecem tomar conta dos nossos corações, de alguns irmãos, de algumas pessoas na trajetória cristã. Parecem pessoas que já venceram todos os inimigos na sua trajetória, pessoas que uma vez, aleluia, estão com a sua vida passiva demais na sua vida cristã, que parecem que não há inimigos a serem vencidos, há uma vida cristã acomodada. Mas eu quero te dizer, Deus te chamou para estarmos atentos às artimanhas do inimigo. Estamos em um campo de concentração, em um campo de guerra, aonde há inimigos por todos os lados, mas Deus te chamou para uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida plena, uma vida aonde os teus inimigos certamente serão vencidos e você cantará o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não se percebe, aleluia, que às vezes na nossa caminhada, aleluia, nós temos que entender que a nossa luta ela é constante, a nossa luta ela é intensa, mas temos que nos lembrar que nós estamos num campo de batalha, estamos em um campo de batalha, um campo de guerra, mas combate, como Paulo diz a Timóteo, o bom combate da fé. É pela fé que você vence, é olhando para o autor e consumador da sua fé, é olhando para o alvo que é Jesus, é olhando para o Senhor que fez os céus e a terra. Não desvie os teus olhos, tenha foco. Deus certamente continuará lhe abençoando e te dando vitória adversidade, aonde há inimigos por todos os lados, mas eu quero te dizer, você é mais do que vencedor, meu amado e querido irmão. Escute o que eu vou te dizer. Se não tivermos percepção dos nossos inimigos, se a igreja não estiver apercebida das nossas lutas, das nossas batalhas, meu irmão, não se acomode, não fique desapercebido. Um campo de guerra, você está num campo de batalha. Eu quero te dizer de uma coisa, meus amados e queridos irmãos, se não estivermos apercebidos desta realidade, certamente seremos cananeus e não israelitas, certamente moramos em Jericó e não em Gilgal, mas quem está em Gilgal certamente quer passar por Jericó e tomar posse da terra. Você é um israelita, você está em Gilgal, mas certamente a terra prometida te aguarda. Vá, aleluia, com o teu ideal, com a tua fé, não abre mão da tua determinação. Há uma terra a ser conquistada, há uma terra a ser, aleluia, habitada. Saia de Gilgal, vença Jericó, e certamente Deus estará com você para colocar nas tuas mãos a terra que Ele te prometeu. Segunda lição: todas as vitórias neste mundo, elas vêm de Deus. Eu e você precisamos acreditar e confiar nesta verdade. Todas as vitórias, elas vêm. A mensagem, capítulo 6 do livro de Josué, meus amados e queridos irmãos, foi Deus quem deu a cidade a Josué e a nação de Israel, foi Deus quem deu a terra que manava leite e mel. Em Josué capítulo 5 versículo 13 a 15, aleluia,
quando o general príncipe do exército de Deus se apresenta, ele diz que é o príncipe do exército, ele é o general do exército de Deus, ele veio para tomar o controle da batalha, ele se apresenta a Josué, aleluia, para dar a estratégia não veio de Josué e nem dos líderes de cada tribo, a orientação veio de Deus para Josué, ele disse que a arca estaria à frente, no meio do povo, o que era, e se nós perguntarmos, irmãos, o que uma arca está fazendo no meio de um campo de batalha, é isto que eu quero te dizer, aleluia, que a arca simbolizava a presença de Deus. Deus está dizendo para você que Ele está no meio da batalha, que Ele está tomando controle desta guerra. Jericó será conquistada e Deus te dará vitória, porque Deus estava se apresentando para tomar o controle da situação no campo de batalha. Querido, não tente lutar com as tuas próprias forças, não tente lutar com a tua própria capacidade, não tente lutar com o teu intelecto, não tente lutar com o teu diploma, com a tua sabedoria, com a tua beleza externa. Eu quero te dizer, aleluia, que a Bíblia diz no livro de Coríntios que as armas das nossas milícias, capítulo 10, versículo 4, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A arma que eu e você precisamos, ela vem do céu. A arma que nós precisamos, ela vem de Deus. A vitória que você está querendo, ela vem do Senhor. É o Senhor que te dará vitória em meio a esta batalha de Jericó. Há muitas Jericós, mas eu quero te dizer que o príncipe do exército de Deus, Jesus de Nazaré, ele toma o controle, ele toma a frente, ele toma as rédeas desta batalha. Ele está te dando vitória para a glória do nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, aleluia, Jesus está tomando as rédeas desta batalha. Deus luta por você, a vitória é Deus que certamente te dará. Aleluia, o povo estava gritando, mas era Deus que estava colocando as muralhas de Jericó por terra. Os despojos não deveriam ser tomados para o bel prazer dos homens. Por quê? Porque daria a entender, aleluias, que foram eles que haviam conquistado a cidade de Jericó. É por isso que a ordem de Deus para a nação de Israel e Josué é: nenhum despojo será para homem algum, a não ser para, aleluia, os tesouros do Senhor, porque foi Deus quem deu a vitória, foi Deus quem deu a estratégia, foi Deus quem deu Jericó nas mãos de Josué e da nação de Israel. Eu quero vir aqui te trazer como profeta de Deus uma palavra do Senhor ao teu coração. Deus está colocando a Jericó da tua vida em tuas mãos. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o teu problema, a tua adversidade, mas eu quero te dizer hoje, Deus coloca a vitória nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos, meus amados e queridos irmãos, nós vamos ver que em meio a tantas adversidades, aleluia, Deus é quem nos dá vitória para vencermos o mundo, vencermos o diabo, vencermos a carne, vencermos o desânimo, vencermos a tribulação. Não há inimigo poderosos demais, não há tribulação poderosa demais, não há fracasso poderoso demais, não há crise, não há dificuldades poderosas demais a ponto de te parar, a ponto de te fazer com que você esteja estagnado. Deus te chamou para você avançar. Avance pelas muralhas de Jericó. Deus te deu Jericó em tuas mãos para você tomar posse e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Não pare, não desanime, não coloque a tua espada, aleluia, na bainha. Aleluia, tome posse da tua vitória nesta noite. Certamente o Senhor já tem entregado Jericó nas tuas mãos para a glória do nome do Senhor. Eu convido você por um momento a adorar o nome do Senhor, a glorificar o nome do Senhor, a
exaltar o nome do Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, bendiga o nome do Senhor. Jericó já foi colocada por terra, as muralhas já foi colocada por terra, as portas de Jericó foram colocadas por terra. Veja pelos olhos da fé você entrando em Jericó, tomando posse da tua vitória e o nome do Senhor sendo exaltado na tua vida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Terceira lição, aleluia, que nós aprendemos, aleluia, que a nossa parte é confiarmos em Deus. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz a Bíblia: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Em que sentido, pastor? Aleluia, aquele povo deveria ter fé. Primeiro, Jericó estava fechada demais, ninguém entrava e ninguém saía. Imagina você, uma cidade toda murada, aleluia, fechada. Segundo, a estratégia, para quem olha com os olhos, não compreende a estratégia de Deus, a ordem de Deus. É uma ordem que aos olhos humanos parece loucura, querido. Há uma ordem de Deus que parece, aleluia, não estar coincidindo com a realidade do combate. Por quê? Porque Deus manda o povo dar voltas na grande muralha. O povo simplesmente acredita, confia. O povo, ele exerce a fé naquilo que Deus estava dizendo para Josué, e Josué repassou ao povo. O povo obedeceu a ordem de Deus, fizeram exatamente o que Deus havia pedido através, aleluias, de Josué. Imagina, o primeiro dia eles dão a volta para Gilgal. O segundo dia, imagina comigo, na coerência dos meus pensamentos, o que é que não vinha de palavra contrária das muralhas de Jericó até o povo de Israel, chamando eles de louco, zombando deles, onde já se viu ir para o combate, ficar dando voltas na cidade, parecia loucura aos olhos dos homens de Jericó. Ah, meus amados e queridos irmãos, aleluia, nós quando olhamos para esta palavra, oh, queridos irmãos, nós precisamos crer, confiar como o povo de Israel e Josué confiou. Eles acreditaram, aleluia. Nós precisamos continuar confiando na palavra de Deus, tendo foco e propósito nas escrituras sagradas. É a fé, aleluia, que nos levará à vitória. A fé é acreditarmos mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias àquilo que nós acreditamos, quando tudo está contra aquilo que você acredita, que você confia. Aleluia, justamente, aleluia, aonde devemos perseverar, é aonde devemos exercitar a nossa fé, acreditarmos que o Senhor, Ele tem vitória para as nossas vidas. Amados e queridos irmãos, você foi chamado para confiar em Deus. Deus nos chamou, aleluia, e nos fez grandes promessas, e o que Deus quer de mim e de você é que apenas confiemos em sua palavra, confiemos em sua palavra, confiemos em suas promessas. A Bíblia diz, aleluia, que Deus deu o seu Filho para morrer, para pagar a nossa dívida, aleluia, na cruz do Calvário. Ah, Deus diz que Jesus ressuscitaria como primeiro da ressurreição. Deus diz que Cristo está, aleluia, à sua direita e que um dia voltará. Há muitas promessas na palavra de Deus, irmãos, que Ele mesmo estaria conosco todos os dias até a consumação do século, que Ele mesmo nos proporcionaria a vida eterna, que Ele mesmo nos guardaria, que Ele mesmo nos livraria, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra do mal, que há um céu, há uma eternidade com Deus. Queridos irmãos, é Deus quem diz que destruiria a morte, o diabo e o pecado. São promessas, aleluia, que não temos que fazer questionamentos, mas é que Deus, Ele nos prometeu, Ele nos
confiou e que precisamos confiar, acreditar, crer, depositar a nossa fé no Senhor. Amado, hoje Deus, Ele pede que eu e você confiemos nele. Salmo 125, que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie em Deus, acredite na sua palavra, creia nas santas escrituras, meu irmão. A fé não é sinônimo, aleluia, a fé não é, aleluia, nenhum sentimento, a fé não é nenhuma ilusão ou emoção. Eu quero te dizer que a fé, ela é uma decisão, a fé é uma atitude, pela graça de Deus que nós tomamos posse, querido. Fé é decisão e atitude. Nesta noite, em nome de Jesus, decida-se em acreditar, decida-se a tomar uma atitude de fé, a confiar que Deus te dará vitória, que você alcançará a bênção de Deus, que você alcançará o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus. Queridos, em nome de Jesus, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Deus havia feito uma promessa a uma prostituta da cidade de Jericó que tomou uma decisão, uma atitude de guardar, esconder os espias, porque ela acreditava, ela resolveu a ter fé naquilo, aleluia, que Deus havia enviado aqueles espias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para esta verdade, nós vamos entender que no meio de uma cidade pagã, no meio de um povo pagão, Deus escolheu não um príncipe honroso, não um príncipe virtuoso, não um sábio em meio à cidade pagã, aleluia, de Jericó. Deus não escolhe nenhum guerreiro, alguém formoso de aparência da cidade de Jericó, não alguém eloquente, não alguém que se achava melhor que os demais na cidade de Jericó. Deus escolhe uma prostituta, Deus se escolhe uma mulher que aos olhos do povo de Jericó não passava de uma meretriz, mas é justamente isso que nós precisamos entender, que é quem escolhe, aleluia, é o próprio Deus, quem chama, quem vocaciona, quem, aleluia, decide abençoar é o próprio Deus, não somos nós, não somos fruto, aleluias, do acaso. Você é escolhida por Deus, você é escolhido por Deus, você não é fruto do acaso. Há um Deus no céu que te escolheu, que te elegeu, que te, aleluia, nominou, que te chamou, aleluia, para uma vida de conquista, para uma vida abençoada, para uma vida de vitória. Querido, acredite nesta verdade, acredite nesta palavra que Deus está dizendo para você. A misericórdia de Deus é muito grande, a bondade de Deus é muito grande, a esperança para a tua vida, a salvação para a tua vida, a aleluias, perdão para a sua vida. Deus tem vitória para você. Deus pode estender a sua misericórdia para mim, para você, para os seus entes queridos. Não desista de crer, não desista de confiar. Aleluias, aquela mulher cananeia, ela foi elevada a ser uma ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ela resolveu acreditar, ela resolveu a confiar, ela resolveu tomar uma atitude para crer no Deus de Israel. Oh, meu amado e querido irmão, a vitória para a tua vida quando você se decide em tomar uma atitude de acreditar que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, nele não há sombra de variação. Deus tem promessa para você e a promessa de Deus está de pé na tua vida, querido. A promessa de Deus está de pé na tua vida, querida. Não abra mão da promessa de Deus. As muralhas de Jericó hoje caem por terra e o Deus de Israel será exaltado e glorificado
glorificado através da tua vida, por uma atitude de fé, uma atitude em você confiar e exercer confiança na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Querido irmão, querida irmã, jovem, irmãos amados que estão me assistindo, eu quero que você entenda uma coisa: Deus está no meio da batalha, Jesus está no meio deste combate, deste conflito que tanto te aflige, desta luta, desta adversidade que tem se levantado sobre a tua vida. Eu quero te dizer uma coisa da parte do Senhor: levante os teus olhos e veja Jesus dizendo para você, como o príncipe do exército de Deus apareceu, se manifestou para Josué e disse: eu venho para tomar posse, para tomar as rédeas desta batalha. Eu estarei no meio de vós contra o exército de Jericó, e as muralhas de Jericó eram impossíveis aos olhos dos humanos, mas aos olhos de Deus era possível. E Josué, juntamente com aqueles que estavam com ele, acreditavam que Deus daria vitória para a nação de Israel. Queridos, o Senhor está dizendo para mim e para você, Ele toma a frente, Ele toma, aleluia, as rédeas desta batalha que você está enfrentando. Portanto, não desista, confie, acredite, aleluia. Deus haverá de te conduzir a uma vida de conquista em meio a estas muralhas, em meio a estas adversidades. Deus, Ele se levanta em teu favor para que as muralhas de Jericó caiam por terra e o nome dele seja exaltado na tua vida. Glorifique ao Senhor, acredite que Deus está colocando Jericó nas tuas mãos. Meus amados e queridos irmãos, aleluia, eu quero te trazer uma palavra de esperança. Talvez você que caiu, derrotado pelo mundo, pelo pecado, por Satanás, do inimigo, aleluia, ai, você tem se sentido, aleluia, desanimado, triste. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: te dará vitória, Deus te dará graça para você vencer, ânimo haverá dentro de você, a palavra de Deus irá gerar dentro de você confiança, aleluia, determinação para você vencer esta adversidade. Mesmo quando as pessoas olham para você e dizem que não tem jeito, que como as muralhas de Jericó, aqueles homens se sentiam indestrutíveis, porque estavam dentro das muralhas, por dentro da cidade. Mas eu quero te dizer que há um Deus no céu, maior do que as muralhas de Jericó, maior do que os problemas, maior do que as adversidades, e que tem te falado e te dado a esperança de que, se você confiar e obedecer a palavra, Deus te dará vitória, colocará os impedimentos e as adversidades por terra. Aleluia, irmãos, é hora de agir, é hora de você se levantar, é hora de você tomar posse, aleluia, da promessa que Deus te fez. Deus te fez uma promessa, a promessa de entrar nas mansões celestiais, de te dar vitória em meio ao caos, ao desespero e às adversidades. Acredite, creia, Deus tem vitória para a sua vida. Deus quer lhe abençoar, lhe dar vitória. Deus quer te levantar, Deus quer perdoar os seus pecados. Jesus veio para, aleluia, trazer vida e vida com abundância. Aleluia, quando olhamos para esta palavra, nós vamos entender, aleluia, que Deus havia feito esta promessa para que os homens glorificassem a Deus
porque Deus havia dado a vitória para a nação de Israel. A glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, e eu quero te dizer, a tua vitória, a minha vitória, aleluia, vem do Senhor. O Senhor tem vitória para a sua vida, o Senhor tem vitória para a sua família, o Senhor tem vitória, aleluia, para os teus parentes, o Senhor tem vitória para aqueles, aleluias, que acreditam na sua palavra. A vitória de Deus para a tua vida, meu amado e querido irmão. Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você. Acredite como Josué, que o príncipe do Deus está no meio desta batalha, guerra, para te dar vitória, para lhe abençoar, para estender as mãos e o nome dele ser glorificado. Acredite nesta noite, eu quero nesta noite estar orando por você, para que Deus continue. Tem sido tão difícil, né, irmãos? Estarmos tão longe da congregação, do afeto, do carinho, do calor dos irmãos, mas por enquanto nós temos que ir fazendo os cultos assim, mas nem assim, aleluia, nós vamos desanimar na nossa trajetória, porque aonde está alguém que tem a presença de Deus, certamente Deus está sendo glorificado. Aonde você está, seja em Gilgal, seja em Jericó, o nome de Deus está sendo glorificado. Por isso eu te convido a orar uma vez mais, para que o Senhor continue nos abençoando e nos dando vitória. Muito obrigado a todos os irmãos que nos assistem, obrigado aos irmãos que têm nos acompanhado, que a boa mão de Deus sobre a sua vida e o nome do Senhor continuar sendo glorificado. Quero orar agradecendo ao Senhor para que Deus continue lhe abençoando. Sexta-feira às 19h30 estaremos aqui novamente ministrando a palavra de Deus, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e trazendo uma palavra de esperança ao teu coração, querido. E continue orando por nós, somos carentes da oração dos irmãos. Vamos orar, terminando este culto, aleluia, este momento da palavra. E peço mais uma vez ao aprove Deus ter recolhido nosso pastor Dorival Seabra, e a Bíblia diz que há festa no céu, aleluia, quando Deus recolhe uma flor do seu jardim. Vamos orar para que Deus conforte, console o coração dos familiares dele, para que Deus venha a continuar abençoando e dando vitória. Então eu te convido para que você venha continuar orando, buscando ao Senhor, para que Deus venha confortar esta família, não só esta família, mas a família de muitos que hoje perderam um ente querido, para que Deus continue abençoando. Vamos, continue nos dando vitória em meio às dificuldades. Feche os teus olhos se você está na sua casa, aonde quer que você esteja, se você puder fechar, venha continuar orando, intercedendo para que o Senhor venha estender as mãos e continuar nos abençoando. Querido Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te louvar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos abençoar a cada dia, que possamos ter a cada dia na tua palavra ministrada. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos diante da tua presença. Deus, eu coloco a família do pastor Dorival nas mãos, venha consolá-los, confortá-los em um momento tão difícil de perca, que a tua boa mão venha estar, ó Deus, ó Pai, estendidas sobre a vida, ó Senhor, dos teus filhos, Senhor, abençoando e dando. Em nome de Jesus eu venho te louvar, eu venho te tudo que o Senhor que me ouviram, os que estão nos ouvindo, venham a ser impactados pelo poder da tua palavra, e que o teu nome sendo glorificado, abençoe a cada um, dando vitória, estendendo as mãos e abençoando. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado uma vez mais por estarmos aqui, por Deus ter preparado este momento tão ímpar para estarmos aqui
acredite nesta palavra. As muralhas de Jericó caíram por terra, e neste dia, as muralhas dos teus problemas, das tuas dificuldades, que eu não sei o que você tem passado, certamente Deus colocará por terra, e o nome glorificado. Santa, ser sem contenda, a benção apostólica, e que o Senhor continue lhe abençoando, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande Consolador, aleluia, Espírito Santo venha consolá-los desde agora e para sempre, e todos digam amém. Deus abençoe, muito obrigado, um beijo no coração de todos, a Igreja do Novo Aristóteles abençoe, que o Senhor continue lhes abençoando, um beijo no coração, e que brevemente possamos estar juntos adorando o Senhor ali. Deus abençoe, e a paz do Senhor em nome de Jesus.